E aí, pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Hoje a gente vai falar sobre o uso da tecnologia no setor da educação, nas salas de aula. Aquele aviso, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, não deixa para depois não. E claro, se você curtir esse vídeo, clique aí no joinha e também coloque aqui nos comentários o que você achou deste vídeo e se você quer que eu debata algum tema interessante a respeito de redação discursiva para concursos públicos. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Em relação à utilização da tecnologia nas salas de aula, o que a gente já pode adiantar é que com a pandemia da Covid-19 nós tivemos aí um acelerador de futuros, né? Ou seja, esse cenário pandêmico ele funcionou exatamente para antecipar alguma coisa que a gente ia viver no futuro em termos de tecnologia na educação. Evidentemente que você provavelmente fez uso aí deste recurso aqui do YouTube, da tecnologia para você poder estudar. As universidades, as escolas, sejam públicas, sejam privadas, fizeram uso da tecnologia. O ensino à distância ele se tornou uma verdadeira realidade. Claro, era uma realidade que já ocorria, já vinha acontecendo há alguns anos, mas ela não era tão abrangente, ela não era tão precisa. Todo mundo teve de se adaptar, embora a gente já fizesse o uso aí do EAD. Muitos professores não tinham uma estrutura para dar aula de casa. As escolas também não estavam plenamente preparadas para isso e tiveram de se adaptar. Claro, cada uma à sua maneira. Foi mais difícil, evidentemente, para o setor público, para as escolas, para as universidades, que tiveram de fato de atender aqui a uma necessidade com um aporte de recursos que muitas vezes elas não tinham. Claro que para as faculdades privadas, para as escolas privadas, tudo foi muito mais fácil. Todavia, o que a gente pode dizer é que hoje, neste novo cenário de 2022, praticamente todas as escolas, praticamente todas as universidades, faculdades já estão adaptadas aí para, de alguma forma, oferecer o ensino remoto, o ensino à distância. E claro, que os alunos também tiveram de se adaptar, as famílias tiveram de incorporar mais este item ao seu orçamento, fazendo aí a contratação de serviços de internet de banda larga, porque assistir a aula online não é fácil, baixar vídeos, estudar, como você sabe, a gente precisa de uma internet bem eficaz para poder fazer uso aí dos recursos tecnológicos. E claro, muitas famílias também não tinham notebooks, não tinham computadores e algumas tinham um ou dois celulares, e esse celular ele não podia, ou esses celulares eles não podiam ficar para o uso das crianças, para o uso das pessoas que estavam estudando ali naquele momento. Daí as famílias também tiveram de se adaptar. Em face disso, o que a gente percebe é que hoje escolas e universidades fazem uso de diferentes ferramentas tecnológicas no processo de ensino-aprendizagem. Dixon, o que usam basicamente? São muitos os recursos, mas de acordo com pesquisas que foram divulgadas, os instrumentos tecnológicos mais utilizados hoje, seja na sala de aula, seja nas casas aí dos alunos, de fato são os dispositivos móveis, os celulares. Este é o recurso tecnológico mais utilizado. Mas nós temos também os computadores, os notebooks. Para além dessa tecnologia tradicional, a gente tem as novas tecnologias. E aí, muitos discentes e docentes fizeram uso e fazem uso até hoje de AVA, do ambiente virtual de aprendizagem, por meio de plataformas que são muito mais interativas, as avaliações podem ser feitas por meio delas, uma série de recursos tecnológicos são utilizados também no ambiente virtual, o que proporciona muito mais interatividade, estimula muito mais o aluno. O uso desses recursos tecnológicos inovadores, ele é um mecanismo que não só estimula e atrai ali o aluno, mas ele também garante muito mais eficiência, muito mais produtividade em determinados momentos. Nesse contexto, vários foram os colégios, as escolas, especialmente as privadas, que fizeram uso da gamificação para tornar o processo de ensino-aprendizagem muito mais eficiente, muito mais atraente. É claro que a gente tem outros recursos que são recursos muito mais caros que foram utilizados também ali por poucos colégios, por poucas instituições de ensino.
mas a gente pode citar aqui os laboratórios virtuais, podemos citar aqui o uso também de telescópios muito mais tecnológicos e microscópios tecnológicos em algumas universidades que acabaram investindo bastante nesse cenário de tecnologia. Mas como aqui a gente está falando muito mais de uma aprendizagem relacionada aí ao ensino remoto, a gente tem as ferramentas remotas aqui como principal destaque após a pandemia. É uma realidade que hoje já faz parte das instituições de ensino, já faz parte da vida dos discentes e, claro, dos docentes. Em relação aos problemas que nós tivemos, as dificuldades que nós tivemos diante dessa antecipação desse futuro em razão aí de uma educação muito mais voltada para a tecnologia. Bom, as principais dificuldades aí você já imagina que foram vivenciadas pelas escolas públicas, especialmente pela falta de recursos. Internet de banda larga não era uma realidade na maioria das escolas públicas. Em algumas sequer havia internet, havia acesso à internet. E aí a gente está falando aqui das escolas. Então imagine a falta de computadores, a falta de dispositivos móveis, como tablets, entre outros dispositivos, também acabou afetando o processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia e também agora nesse momento que a gente vive aí de pandemia ainda, mas um momento muito menos crítico do que foi no passado. Hoje a gente tem um ensino híbrido já, em que parte dele é feito presencialmente e a outra parte é feita remotamente, mas nós já temos as aulas presenciais também. Várias foram as instituições que retornaram com as aulas presenciais praticamente em 100% aqui dos módulos de estudos que são oferecidos, né, dos cursos que são oferecidos por essas instituições. Mas ainda em se tratando dos problemas aqui, a falta de estrutura também das escolas foi um fator significativo, porque muitas escolas sequer estavam preparadas ali para receber alunos fazendo uso de um computador, fazendo uso de um notebook. As carteiras não tinham essa preparação, as salas de aula não tinham sequer tomadas suficientes para todos esses recursos tecnológicos. E também o celular. O celular ele foi muito utilizado, como eu já mencionei, neste período, mas os alunos precisam carregar o celular. Você sabe que assistir a um vídeo no celular acaba também puxando bastante bateria aí do telefone. Então a gente está falando aqui da falta de estrutura das escolas, a falta de investimento do setor público. Nas redes privadas isso foi uma coisa também muito discutível, muito sentido, mas muito menos do que nas escolas públicas. E aí a gente tem de falar aqui também do docente. É um cenário que envolve basicamente três atores aí, as escolas, os docentes e os discentes. Falando aqui dos docentes, já ressaltamos as dificuldades das escolas, mas vamos falar aqui dos docentes. Evidentemente que muitos docentes não foram treinados para lidar com a tecnologia na sala de aula e também em casa. Esse processo de ensino remoto, ele foi algo inovador para muitos professores, e os professores tiveram de aprender ali no dia a dia, fazendo uso de inúmeras ferramentas, como, por exemplo, o Google Meet ou ainda o Zoom, e várias outras ferramentas para reuniões e para aulas remotas. Você deve ter utilizado várias dessas ferramentas também, eu tenho certeza disso. Daí, evidentemente que esse discente, ele teve de se atualizar, ele teve de se capacitar para fazer uso dessas ferramentas, mas realmente houve uma dificuldade muito grande porque muitos deles sequer tiveram treinamento para isso. E aí tiveram de aprender ali no dia a dia, lidando com os alunos. Você deve ter visto vários memes, vários momentos em que professores aí tiveram dificuldades, alguns alunos acabaram ali em determinados momentos fazendo brincadeiras ali com os professores, professores que de certa forma iam ali e aplicavam um filtro que não sabiam como tirar, e isso realmente trouxe um momento de descontração, demonstrando que muitos professores precisavam realmente se aliar mais ali à tecnologia. No outro cenário, a gente pode falar aqui das dificuldades enfrentadas pelos alunos, e aí muitas dificuldades parecidas com as escolas. Muitas famílias não tinham recursos para ter, por exemplo, um celular específico ali para o discente assistir a sua aula. Algumas que tinham 2 telefones não podiam deixar um desses telefones com o aluno, tiveram de adquirir um aparelho. Outros não tinham sequer acesso à internet, tampouco tinham computador em sua casa ou celular, para que você tenha uma ideia. E aí entra aqui uma questão muito mais relacionada ao novo modelo, a adaptação ao novo modelo.
muitos alunos acabaram não se adaptando a este novo modelo, este novo formato de educação à distância e tiveram dificuldade. Isso impactou grandemente no processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que, infelizmente, durante os momentos mais críticos da pandemia, as escolas, os professores e as famílias fizeram o que puderam, mas, infelizmente, alguns alunos acabaram tendo aí o seu processo de ensino-aprendizagem muito sacrificado em função desse novo cenário. Muitos alunos não se adaptaram realmente às condições da tecnologia. É um processo que ele se mostra mais duradouro e evidentemente que leva tempo. Alguns alunos também reclamaram, se queixaram do acompanhamento. Faltou um acompanhamento mais preciso por parte dos colégios ou ainda um acompanhamento em casa. Não tiveram auxílio ali do pai e da mãe que evidentemente estavam trabalhando, cuidando dos afazeres ali do dia a dia e não podiam auxiliar aquele aluno. De fato, foi um momento muito difícil pelo qual nós passamos. Mas agora falaremos aqui do papel do professor nesse novo cenário, né? Falaremos aí do docente. O que o docente tem de fazer diante desses avanços tecnológicos? Como a gente percebe, a tecnologia tomou conta de quase tudo hoje. Para absolutamente tudo a gente usa a tecnologia. Então você quer acessar o banco, você não vai mais ao banco, você acessa aí por meio de um aplicativo. Você quer fazer uma compra, você faz online. Com a educação também não é diferente. Nesse cenário de avanços tecnológicos, hoje cabe ao docente ser um mediador entre os recursos tecnológicos e o discente. Nesse sentido, ele deve cada vez mais utilizar a tecnologia aqui como meio auxiliar, como mais um dos meios auxiliares que nós temos para educar, para ensinar os alunos. Os alunos devem entender que a tecnologia, ela não é um fim, ela é um meio. Ela, na verdade, ela deve ser um dos recursos que nós vamos utilizar, nós educadores vamos utilizar para ensinar o aluno, para atingir o nosso objetivo. Dessa forma, os educadores devem aliar o uso da tecnologia às necessidades desses novos alunos, desses alunos que de fato cada vez mais são tecnológicos e exigem que esses recursos sejam empregados no dia a dia da escola para facilitar cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem e para atualizar o processo de ensino e aprendizagem, o que é fundamental. Por fim, é importante a gente frisar que é função também do docente filtrar essa quantidade de informação, esse excesso de informação que os estudantes recebem do mundo online. É muito importante que o docente atue nesse sentido de organizar ali essas informações, claro, separando informações falsas de informações verdadeiras, separando aquilo que é interessante daquilo que não é. Ou seja, há uma atuação pedagógica aqui em face da tecnologia. O discente tem este papel e tem este dever de filtrar essas informações e de organizar de forma pedagógica esses recursos tecnológicos para que ele atinja cada vez mais o objetivo da educação. E a gente use a tecnologia para isso, para formar seres que são críticos, que são autônomos e verdadeiros cidadãos, que entendam, de fato, o seu verdadeiro papel na sociedade, compreendam os seus direitos e seus deveres. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço, tchau!